Então, a gente está prevendo, como conferência de encerramento, a presença do nosso colega, grande incentivador aqui da engenharia urbana, o professor Alex Kenia Abico, a quem eu convido para subir aqui ao palco para a gente fazer. A gente entrega a placa para ele no final da conferência. O professor Alex é professor titular em gestão urbana e habitacional da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desde 2002. Você prefere falar? Tá bom. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Politécnica da USP, mestrado, doutorado em Engenharia Civil pela mesma universidade. Tem experiência na área de Engenharia Civil, atuando nos seguintes temas: cadeia produtiva da construção civil, gestão urbana e habitacional, engenharia urbana, habitação social, urbanização de favelas e sustentabilidade urbana. Então, eu passo a palavra ao professor Alex para que faça a sua apresentação, a nossa conferência de encerramento. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, Bernardo, Rosa. A responsabilidade é muito grande de encerrar um evento que, sem dúvida nenhuma, excedeu a todas as expectativas do setor e do próprio GT Urbano da ANTAC. Eu queria mencionar que eu tive a sorte, né, de participar de todos, eu acho que de praticamente todos os eventos de engenharia urbana da ANTAC, e infelizmente eu não pude estar presente nos outros dias, mas pelos depoimentos dos colegas e pela programação deu para perceber o quanto esse evento tem evoluído e evoluído constantemente. Parabéns, então, Bernardo, parabéns à equipe. E o que eu farei hoje, nesta minha breve apresentação, vai ser uma tentativa de organizar um pouco as ideias em torno da questão da sustentabilidade e da engenharia urbana. E essa tarefa, ela não é uma tarefa tão simples assim, mas eu me baseei muito na relação dos trabalhos que foram aprovados no evento. E aí a gente pode perceber, percorrendo a lista dos temas e dos títulos das apresentações, a gente consegue perceber o quanto a questão da sustentabilidade ela faz parte hoje da agenda da solução dos problemas urbanos e da identificação dos principais problemas urbanos que a gente tem, principalmente no Brasil. Então, a minha apresentação ela vai se pautar um pouco em cima das questões que envolvem as nossas cidades e a questão da sustentabilidade, muito a partir desse olhar dos colegas, dos pesquisadores que apresentaram trabalhos nesse nosso evento. E eu fico muito contente em perceber o quanto a gente tem evoluído na percepção da importância dessa questão. Então, vamos lá apresentar algumas ideias. A minha tentativa vai ser um pouco de organizar as informações para que a gente tenha uma visão geral sobre aquilo que a área está fazendo. E a minha preocupação é muito em cima de que eu reconheço que muitas vezes o olhar do pesquisador é muito em cima do seu objeto de trabalho, da sua pesquisa, da sua bibliografia, da sua literatura. Mas o meu desafio é apresentar de uma maneira um pouco mais abrangente as várias questões de sustentabilidade que envolvem a nossa área específica da engenharia urbana. Então vamos ver se isso aqui funciona. Ótimo. Então vamos inicialmente lembrar que a área de engenharia urbana é uma área, não só de engenharia urbana, mas também de gestão urbana, é uma área muito grande, muito abrangente, né? E eu acho que a gente tem que reconhecer que nós vamos, de alguma forma, envolver vários setores do conhecimento, ou vários setores da engenharia, ou vários setores da arquitetura e do urbanismo.
Então, vamos lembrar que a gente vai estar muito preocupado, e tem vários trabalhos no nosso evento que envolveram questões de abastecimento de água, de coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, a questão da drenagem, a questão da coleta e disposição de resíduos sólidos, a questão de habitação, energia, transportes urbanos, as questões de comunicação, de comunicações e as questões de meio ambiente. Então, eu tenho vários setores e, de alguma forma, todos esses setores estão contemplados nessa nossa especialidade. Além disso, vamos lembrar que a gente vai estar atuando em diversas etapas do desenvolvimento do trabalho, quer seja desde a etapa do planejamento até a etapa da manutenção, passando pelo projeto, desenho, o projeto, a questão da execução da obra, a questão da operação e a questão, como eu falei, da manutenção. Então, a gente já tem uma matriz onde você tem todos esses elementos contemplados e, de alguma forma, eu vou ter, sim, que ter um olhar em relação a tudo isso que a gente está mencionando agora. Mas não é só isso. A gente também vai ter que lembrar e pensar que eu tenho uma série de intervenientes nesse processo. E os intervenientes, para mim, são o setor público. Muitos dos trabalhos envolveram o setor público em diversos níveis, municipal, estadual, federal. A questão das empresas paraestatais, a questão da iniciativa privada, do setor privado, as ONGs, que fazem cada vez mais um papel importante no processo de desenvolvimento dos projetos e das soluções dos nossos problemas urbanos e, sem dúvida nenhuma, a participação da comunidade, ou seja, vários trabalhos enfocando essa questão. Ou seja, esse é um mapa de um pouco de todos os atores ou os principais stakeholders que envolvem a nossa atividade. Então, só para entender o quanto é complexo, inclusive, escolher dentre esses assuntos todos um que possa, vamos dizer assim, onde a gente se sente mais útil para contribuir, não só a gente, mas o grupo, o laboratório e assim por diante. Feito essa apresentação, de maneira geral, a gente tem alguns desafios que eu acredito sejam importantes hoje no Brasil, na nossa realidade específica. E eu ainda não estou falando de sustentabilidade e eu vou deixar isso mais um pouco para frente. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente já tem alguns desafios e a comunidade de pesquisadores, a comunidade de especialistas, eles vão ter que se debruçar a alguns desses desafios, não só no dia de hoje, que já representam desafios importantes, mas principalmente no dia de amanhã, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós temos que ter claramente essa visão de que esses desafios são presentes, mas também são desafios num curto espaço de tempo aqui para frente. Então, só para listar alguns, a gente pode mencionar que hoje a gente já vive um cenário de saturação dos serviços urbanos hoje já ofertados. E isso está muito relacionado com o envelhecimento das atuais redes de infraestrutura que a gente tem nas nossas cidades, Então, a gente já parte de um desafio que é complexo e a gente vai perceber o quanto esse desafio é complexo ao a gente listar os outros desafios. E esses desafios, vamos lembrar, eles não estão colocados de maneira isolada, porque existe uma relação entre todos esses desafios e os problemas, porque a cidade é aquele território onde acontecem todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, além da saturação dos serviços e da
do envelhecimento das atuais redes de infraestrutura, a gente tem que lembrar que a gente sempre vai estar trabalhando, e a maioria de nós todos trabalha em cima da cidade existente. Os nossos colegas que trabalham com construção civil, por exemplo, para dar um exemplo, eles trabalham em cima do inexistente, no sentido que eles vão construir alguma coisa nova. Eles vão projetar um edifício, os arquitetos vão desenhar um edifício, vão construir alguma coisa inexistente. E nós não, nós que trabalhamos com engenharia urbana, a gente trabalha, a grande maioria de nós trabalha em cima da cidade existente. E muitas vezes a gente percebe que as nossas escolas não ensinam a gente a pensar em cima do existente. E sim, muitas vezes a gente pensa em cima do novo, o que é muito mais fácil do que pensar em cima de uma cidade real, concreta, com pessoas morando dentro dessa cidade. Então, esse é um desafio extremamente importante e específico da área de engenharia urbana. Depois. Ótimo. Vamos trabalhar em cima de uma outra questão, que são as habitações precárias. Existe vários relatórios, vários informes que mostram para a gente que a gente tem um estoque de habitações subnormais, a chamada cidade informal, em cima da qual a gente vai ter que, de alguma forma, encontrar uma solução, pensar uma solução, pensar soluções. Além desse desafio, sempre paira em cima de todos nós a questão dos recursos financeiros que são limitados. A nossa ação técnica, ela é limitada pela questão financeira e nós temos que reconhecer essa limitação. Temos então também que entender que uma forma de resolver esta questão é trazer a participação da iniciativa privada, que está crescendo cada vez mais. Mas isso tem que ser feito de uma maneira correta, adequada, controlada. E esse é um desafio, porque se eu não tenho dinheiro, eu vou ter que buscar dinheiro em algum lugar. Será que é na iniciativa privada? Como é que eu vou fazer isso? E de que forma eu vou compatibilizar a iniciativa privada com o interesse da sociedade e interesse da comunidade? Por quê? Porque a iniciativa privada, ela se move pela busca do ganho financeiro. E a cidade, ela tem que reconhecer isso, mas também tem que parametrizar essa participação da iniciativa privada. Isso leva a que a gente tenha que se envolver cada vez mais com sistemas administrativos complexos. Cada vez mais nós estamos tendo que enfrentar situações cada vez mais complexas e muitas vezes a gente tem que reconhecer que as legislações, as regras, muitas vezes elas ficam desatualizadas porque elas não conseguem se adaptar a essas relações entre iniciativa privada, poder público, comunidade, que de alguma forma trabalham em cima de um mesmo território e em cima de mesmos problemas. Isso vai levar necessariamente a necessidade de pessoal técnico especializado, pessoal técnico competente e com uma visão sistêmica. Não conseguimos mais trabalhar apenas e única exclusivamente com um grande especialista em abastecimento de água, ou talvez, como vocês devem ter visto na sessão que antecedeu a esta, a um grande especialista em mobilidade urbana. Porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo dentro da cidade. Agora, eu reconheço que algumas especialidades técnicas realmente devam trabalhar em cima do conhecimento específico, mas essa visão sistêmica ela é cada vez mais necessária. E
sem dúvida nenhuma, eu não estou colocando isso numa ordem de prioridade, não, mas a comunidade, quando eu digo a comunidade, eu estou falando a comunidade no sentido mais abrangente, né? Eu não estou falando só sobre a sociedade amigos de um bairro, mas eu estou falando sobre a comunidade dos arquitetos, a comunidade dos engenheiros, os políticos, quer dizer, todos eles, de alguma forma, vão ter cada vez mais, ou deverão ter cada vez mais, uma voz ativa, não só na auscultação dos problemas, mas na tomada de decisão propriamente dita sobre o que é importante para aquele território que a gente está chamando de cidade. Bom, então esses são alguns desafios, talvez os mais importantes, de quem está trabalhando com cidades dentro de uma perspectiva técnica, né? E nós sabemos que esses desafios, eles existem na medida que a gente enfrenta esse processo de urbanização que é reconhecido por todos e que é um processo que não tem volta, né? As cidades estão crescendo e estão crescendo cada vez mais. Esse quadro eu procuro mostrar para a gente lembrar que a gente não está com estes problemas isoladamente no Brasil. É um problema que afeta a todos os países no mundo e principalmente os países em desenvolvimento. Então, a nossa realidade brasileira não é muito distante da realidade na África do Sul, da Indonésia, na Bolívia, no México e assim por diante, né? Nós temos que perceber que a gente tem os problemas semelhantes a esses vários outros países, que é reflexo muito desse processo de urbanização que está acontecendo e vai continuar a acontecer ao longo dos próximos anos. Bem, e no Brasil, qual é a nossa situação? Este é um quadro que mostra um pouco a distribuição da população no país e nas regiões urbanas. Nós já somos, informação de ontem do IBGE, que nós somos já mais que 208 milhões de habitantes. Eu não tenho ainda o número de população urbana, mas é alguma coisa que deve estar beirando 85, um pouco mais de percentual de população urbana num país de 208 milhões de habitantes. Então, veja bem, se hoje os problemas são difíceis de serem enfrentados, de falta de água, falta de energia, problema de mobilidade, problema de poluição, que foi muito bem apontado pelo professor Saldiva na abertura desse evento, imaginem vocês que esses problemas só irão piorar se a gente não fizer nada. Ou se a gente continuar fazendo aquilo que a gente faz, o que é muito limitado. Ou pela falta de recursos financeiros, ou pela falta de pessoal técnico, ou pela falta de conhecimento, ou pela legislação que não nos ajuda, e assim por diante, né? O quadro é um quadro preocupante e nós precisamos gerar conhecimento para nos preparar e preparar, inclusive, outros gestores para poder enfrentar os problemas que irão acontecer. Mas eu diria, sem ser muito pessimista, que a nossa situação não é confortável. Agora, esse quadro, eu gosto muito desse quadro, que mostra um pouco que a cidade, apesar de representar muitos problemas, se a gente olhar este gráfico, a gente percebe que, nesse gráfico mostra que, à medida que a população urbana vai crescendo, um indicador social que é extremamente importante, que é o índice de mortalidade infantil, ele decresce. Esse quadro mostra claramente que, quanto mais aumenta a taxa de urbanização nos países, um indicador social, que é o indicador de mortalidade infantil, diminui, né?
isso mostra que a cidade não é só esse problema que nós reconhecemos, mas a cidade também, ela é a solução para os nossos problemas. É nas cidades, países mais urbanizados, são aqueles que conseguem ter melhores indicadores sociais, melhores indicadores de expectativa média de vida da população, e eu trouxe esse indicador, que é indicador de mortalidade infantil, porque é um indicador que é internacionalmente levantado da mesma maneira por conta de seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, existe um reconhecimento, e a nova agenda urbana que foi aprovada no ano passado em Quito, vários encontros internacionais demonstram claramente que a cidade não é um problema, desculpe, a cidade é um problema, mas também pode ser a solução dos nossos problemas enquanto país, enquanto sociedade. Então vamos reconhecer isso, que a cidade é um problema, mas ela existe para resolver problemas de desenvolvimento dos nossos países e das nossas realidades. Bem, eu queria entrar então agora especificamente nas questões dos desafios da engenharia urbana e a questão da sustentabilidade. Né? Eu escolhi alguns temas que eu acho que inclusive eu observei no conjunto dos trabalhos apresentados, e que, de alguma forma, refletem um pouco o conhecimento e as preocupações de todos nós. A primeira questão está muito relacionado, aquilo que eu vou falar está muito relacionado com os desafios da engenharia urbana, que não tem nada a ver com sustentabilidade. E agora a gente vai procurar focar a questão da sustentabilidade. Bom, primeiro, é fato que as populações, que existe um crescimento de população urbana. Né? Alguns quadros anteriores a gente já apresentou. Agora, a população, não é que ela está crescendo só em número. A população das cidades não está crescendo apenas está crescendo proporcionalmente, mas também está crescendo em números absolutos. Mas, além disso, essa população está ocupando mais território. Essa população que cresce ocupa mais território. Essa transparência mostra, nessas diferentes cores, é lógico que as legendas elas estão muito pequenininhas para vocês lerem, mas dá para perceber que existe um processo de crescimento horizontal das cidades. Quando as cidades elas crescem horizontalmente, a gente percebe que eles estão ocupando mais território. Territórios ou que são áreas de proteção ambiental, áreas de proteção de mananciais, áreas que não deveriam e não poderiam estar ocupadas. Quem tem ocupado, muitas vezes, esse espaço, esse território, basicamente é população de baixa renda, que não tem como ocupar as áreas mais bem localizadas da cidade. Né? Então, existe um desafio que é muito importante dentro da engenharia urbana, é como entender este processo de crescimento urbano, não só em termos de população, mas em termos de território. E o que podemos fazer em relação a isso? Né? Quer dizer, como, de alguma forma, controlar esta ocupação? Isso é possível? Isso não é possível? Quais os instrumentos que a gente vai ter para poder fazer isso? Esse é o mapa da cidade de São Paulo e o crescimento da região metropolitana de São Paulo. Este padrão de crescimento horizontal é um padrão que existe no mundo inteiro. Cidades de países desenvolvidos e cidades de países em desenvolvimento. Existe um trabalho muito bom, que é o Atlas da Expansão Urbana. Isso hoje já está mapeado. Então, nós conhecemos essa realidade. O que a gente ainda não sabe bem é como trabalhar com essa informação
e o impacto dessa informação nas nossas políticas públicas. Então, eu diria que o primeiro grande desafio é a questão do crescimento, tanto da população como da ocupação no território dessa população. Um outro desafio importante de sustentabilidade nas nossas cidades, e que de alguma forma a engenharia urbana vai ter que enfrentar, é a questão da utilização dos recursos naturais, né? O setor da construção civil, ela utiliza aproximadamente 70% de todos os recursos naturais existentes, né? E eu estou falando isso que, então, a cidade ela é responsável pela grande utilização dos materiais naturais, madeira, pedra, ferro. Com isso, a gente constrói as nossas cidades. Mas a gente não está preocupado só com a utilização dos recursos naturais para construir as nossas cidades. A gente também tem que se preocupar com a deposição dos resíduos que a gente gera. A gente gera gases de efeito estufa, a gente gera esgoto, a gente gera lixo, a gente gera resíduos da construção. Nós somos o setor, eu digo nós porque eu estou dentro de um departamento de engenharia lá na Politécnica, mas a gente é responsável pela utilização dos resíduos, da utilização da matéria-prima, dos recursos naturais, e a gente também é responsável pela deposição desses resíduos no meio ambiente, né? Então a gente está no meio entre o recurso natural e o resíduo. Então, esse é um grande desafio da engenharia urbana e no que diz respeito especificamente no que diz respeito à sustentabilidade, e eu percebo que vários dos nossos colegas estão preocupados com esta questão. Mudanças climáticas, isso é alguma coisa que eu vi pouco nos trabalhos. Eu acho que nós temos que nos despertar em relação a essa questão, né? Vários trabalhos fora da nossa área de engenharia urbana já identificaram esta questão como fulcral, e os nossos políticos, as nossas cidades ainda, na minha opinião, não despertaram para esta questão. Nós estamos vivendo ciclos cada vez mais intensos de chuvas, de ventos. As nossas cidades não estão preparadas para essas mudanças. Eu diria que é muito difícil nós, enquanto sociedade, conseguirmos agir em cima das iniciativas que são muito importantes para diminuir a produção de gases de efeito estufa, mas pelo menos eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande de trabalhar com a questão da adaptação das nossas cidades em relação às mudanças que já estão acontecendo e que, sem dúvida nenhuma, os cientistas já apontam que vai ficar cada vez pior, né? Então, como é que a gente tem condições de estar atuando dentro da nossa atividade, dentro do nosso trabalho, em relação a essas questões que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas? Densidades urbanas, olha que tema interessante. Densidades urbanas está muito relacionado com aquilo que a gente comentou sobre a questão do crescimento da população e o crescimento horizontal das nossas cidades. Eu tenho aqui 2 slides que mostram, será que a gente deveria fazer aquilo do lado direito? Ou será que a gente deveria fazer aquilo que está apresentado no lado esquerdo? Eu trouxe 2 figuras para mostrar 2 extremos de ocupação do espaço da cidade, né? É lógico que isso está muito relacionado com as questões culturais, isso não é apenas uma questão técnica, né? Mas do lado direito eu tenho um modelo americano de ocupação dos espaços, dos condomínios horizontais. Nós, de alguma forma, exportamos essa ideia aqui para o país, e essa ideia dos condomínios horizontais estão cada vez mais sendo difundidos, e principalmente agora que o país acabou de aprovar uma nova lei
federal de condomínios fechados. Então, isso que antes era alguma coisa irregular, hoje já se tornou uma questão totalmente regularizada e a gente tem que entender essa nova lei que foi aprovada. Mas do lado esquerdo, a gente tem um outro modelo, e esse modelo é o modelo que hoje é utilizado na cidade de Hong Kong, na China. Será que é isso que eu quero? Esses edifícios todos, eles têm 40, 50 andares. Os apartamentos são todos apartamentos de 40, 35 metros quadrados. Agora, eu como turista, indo para Hong Kong, eu tive uma experiência extremamente interessante. Porque eles têm uma densidade muito elevada e um sistema de transporte coletivo absolutamente extraordinário. E vocês percebem que, ao fundo, existe muita área verde preservada. Perto de Hong Kong, né, onde a população que mora naqueles pequenos apartamentos tem condição de relaxar, de se divertir e, de alguma forma, usufruir um pouco da natureza. Agora, essas discussões da densidade, porque a densidade tem tudo a ver com custo, tem tudo a ver com qualidade da infraestrutura, tem tudo a ver com aquilo que eu quero da nossa cidade. Se o modelo que eu quero hoje, se eu estou vivenciando hoje, não é adequado, qual é o modelo que eu quero para o futuro? Nem que seja uma reflexão teórica e acadêmica sobre que modelos de cidade eu imagino. É o da direita? É o da esquerda? É o intermediário? Ou aquilo que a gente está fazendo está ótimo e vamos continuar? Né? Bom, pobreza, exclusão social e informalidade. Olha, um tema muito caro. Eu vi muitos trabalhos do nosso evento procurando contemplar esta questão que faz parte da nossa realidade. Né? A gente tem cidades como São Paulo, onde a chamada cidade informal representa alguma coisa como 40%, 35% da cidade de São Paulo. Cidades como Salvador, 70% é uma cidade informal, chegando a Belém do Pará, onde 85% da cidade de Belém do Pará é uma cidade informal, apenas 15% é uma cidade formal. Então, a regra no Brasil é a informalidade, não é a formalidade, não é isso que a gente conhece, pelo menos nas grandes cidades. Né? Então, atuar sobre essa informalidade, atuar sobre essa exclusão, atuar sobre essa pobreza, assim, como que isso será considerado dentro da nossa área de especialização? Como tratar essa questão? E como tratar essa questão trazendo elementos para tornar estes assentamentos sustentáveis, para fazer com que todas aquelas ideias de sustentabilidade sejam incorporadas nesses tipos específicos de assentamento. E essa é uma questão que não é só brasileira, repito novamente, esta é uma situação em muitos países em desenvolvimento, tanto na América Latina como na África. E existe sim uma tentativa de conseguir entender e equacionar esses problemas. E aí, um pouco de luz no fim do túnel. Isso é uma iniciativa que a gente está desenvolvendo lá na Escola Politécnica, junto com a BNT, que é procurar responder àquela pergunta: como medir a sustentabilidade das nossas cidades? É possível medir essa sustentabilidade? A gente teve... Inicialmente, a gente se colocou essa pergunta e, como sempre, né, como bons pesquisadores que somos, a gente foi na literatura procurar saber como que era possível medir esta sustentabilidade. A gente conseguiu identificar 180 sistemas no mundo inteiro que procuravam medir a sustentabilidade ambiental de cidades. Não, desculpe, não era sustentabilidade ambiental, era sustentabilidade.
não especificamente ambiental. 180 sistemas, né? Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, mas também na África do Sul. Aqui no Brasil existem 4 sistemas que a gente levantou, mas também em alguns países latino-americanos, na Argentina. Ou seja, a partir desses 180 sistemas de indicadores que, de alguma forma, procuravam medir a sustentabilidade das cidades, a gente se perguntou, será que um deles seria o mais interessante para medir a sustentabilidade das cidades brasileiras? E a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Uns eram melhores, outros eram piores, né? Levantamos várias do LEED, por exemplo, que eu acho que muitos de vocês conhecem, alguns da AFNOR, mas a gente chegou a conhecer um desses sistemas que nos pareceu o mais adequado, que é o sistema utilizado pela ISO. A ISO é um organismo de normalização internacional que engloba os diferentes países, inclusive o Brasil é um dos membros da ISO, e eu acho que muitos de vocês conhecem as normas de sustentabilidade, inclusive da série ISO 14000, a série de normas da ISO 9000, ou seja, ISO é uma referência técnica, e não é porque ela é uma referência técnica, mas ela tem um aval da participação de muitos países. O Brasil é signatário, a França é, a Inglaterra é, a Rússia é, a China é, ou seja, a norma ISO ela é uma tentativa de você conseguir abarcar o conhecimento existente no mundo inteiro. Não vamos mitificar muito a norma técnica. A norma técnica nada mais é do que a sistematização do conhecimento existente numa determinada área, né? Tanto isso é verdade que as normas ISO e as normas da ABNT e qualquer normalização técnica, ela passa por revisões periódicas, né? Ninguém tem o dom de dizer essa é a obra definitiva, né? A norma técnica não é uma bíblia, né? Ela tem que ser revista de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, depende como é que o conhecimento técnico evolui. Então, o que nós conseguimos fazer foi trazer essa norma ISO, que é a norma ISO 37120, que é de desenvolvimento sustentável de comunidades, indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, aqui para ser uma norma da ABNT. E nós fizemos isso, né? Então, hoje, o desafio que nós temos, voltando para o tema da nossa apresentação, é como é que eu posso medir a sustentabilidade das nossas cidades? Existe uma ferramenta, que é a norma técnica, que é uma norma técnica da ABNT, mas que utiliza como referência a norma da ISO, que é uma norma internacional. E o que nós fizemos, num grupo de trabalho que teve a participação de vários atores, Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Sinduscon São Paulo, Sabesp, o pessoal da Federal do Rio de Janeiro, várias instituições, foi ter um documento brasileiro que é uma tradução para o português da norma ISO internacional, da mesma forma como a ISO 14000, a ISO 9000, com notas de rodapé específicos para a realidade brasileira. Então, o nosso trabalho hoje é divulgar esta norma para os colegas, né, esperando que vocês possam utilizar essa norma e que sejam muito críticos em relação a ela, dizendo, olha, isso daqui não funciona, isso está errado, e tudo isso vai ser subsídio para uma revisão dessa norma técnica. Lembrando que essa norma técnica envolve questões da sustentabilidade ambiental, questões sociais, questões econômicas e questões de governança. Então, é uma tentativa, sim, de fazer com que o entendimento da questão da sustentabilidade não seja apenas ambiental. Porque daquilo tudo que eu apresentei para vocês, eu não vejo como
pensar o ambiental deslocado do social e deslocado do econômico. E também, lógico, envolvendo a tomada de decisões, e aí isso envolve uma questão política, isso envolve a questão da governança. Bom? Então, nessa minha apresentação, eu tentei, de alguma forma, organizar um pouco as ideias, né, que, logicamente, vieram da contribuição de todos vocês em relação a esse conjunto de conhecimentos que a gente tem agora em 2017 no Brasil. E o Bernardo colocou de uma maneira muito apropriada que tivemos contribuições de quase todo o Brasil. Né? E isso é extremamente importante porque eu não quero falar aqui só de São Paulo, que é da realidade que eu conheço mais, né? Mas eu quero também que colegas de outras cidades e de outras realidades possam analisar esse conjunto de conhecimentos e poder aplicar nas suas realidades específicas. Bem, o que eu acho, então, para finalizar, é que de tudo aquilo que eu falei, eu gostaria muito de enfatizar a necessidade da gente ter uma compreensão sistêmica. Uma compreensão de que a cidade é um todo, de fatos, de questões sociais, econômicas, técnicas. Eu acredito que cada um de nós tem uma especialidade. Eu tenho trabalhado muito com habitação social. Se alguém perguntasse para mim, qual é a sua especialidade? É habitação social. É com isso que eu trabalho. Mas eu preciso entender de que forma que essa minha especialidade está inserida no conjunto de outras cidades que atuam e procuram entender e resolver os problemas urbanos. Então, essa visão sistêmica, eu acho que é um pano de fundo, mas que todos nós devemos ter o esforço e a humildade de perceber que a minha contribuição é uma contribuição específica, localizada. Eu acho que todo o conhecimento que a gente tem sido cada vez mais específico. Nós temos sido chamados muitas vezes a opinar em cima de questões muito específicas e muitos de nós construímos uma carreira dentro da especificidade, mas eu acho que a gente tem que entender isso tudo dentro de uma visão muito mais geral, e é um pouco isso que a gente está preocupado. A norma da ISO, ela é uma norma que procura dar essa generalidade e trabalha basicamente com 100 indicadores de sustentabilidade urbana e de comunidades, sendo que 46 são essenciais e 54 são secundários. Bom, então é isso, e para finalizar mesmo, eu sempre gosto de finalizar com essa imagem, que é uma cidade, para mim, ideal. É uma cidade existente, não é uma situação, não é uma cidade hipotética, é uma cidade onde as pessoas moram, vivem, convivem, tem desafios, tem problemas, mas é uma cidade que consegue entregar uma qualidade de vida excepcional. Essa é uma cidade que ela não é planejada, ela não foi projetada, é uma cidade que foi construída como todas as outras cidades, ou como todas as principais cidades que a gente conhece, lembrando sempre que a gente vai ter que trabalhar em cima de alguma coisa existente, e essa é a nossa tarefa. Que cidade é essa? Florença, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que cada um de nós tem na cabeça uma cidade ideal, uma cidade que é um modelo. Né? Eu acho que esse modelo está lá para nos orientar. E eu sempre gosto de olhar essa imagem e perceber que o nosso trabalho pode ser movido a uma visão, a uma postura de esperança em relação às nossas cidades, entendendo que vamos sim construir cidades que possam trazer uma melhoria de qualidade da sua população, a população na sua integridade, e que a gente consiga
resolver todos os problemas ambientais que a gente está enfrentando nessa nossa realidade. Bom, então é isso. Muito obrigado. Fico aqui à disposição de todos. Essa apresentação vai estar nos anais do evento e também fica aqui meu e-mail para quem quiser conversar comigo. Estou totalmente à disposição. Muito obrigado. Convido o professor Alex a sentar conosco aqui. Nós estamos caminhando para o final, né? Temos aí alguns minutinhos, mas não temos muito tempo. Eu consulto aos colegas se temos aí alguma questão muito importante ou se podemos guardar nossas reflexões para um momento posterior. Alguém tem aquela perguntinha preparada que não vai escapar? Bom, forcei um pouco, mas... Está todo mundo cansado. Está todo mundo cansado. Mas nós... Bom, oi. Sim. Nós temos agora um momento final, realmente, que é o seguinte. No último... que ainda não era o Singeurb, né, o Enurb Simpigeu de Passo Fundo, houve uma decisão de se homenagear um profissional, uma pessoa, né, e foi feita então uma homenagem. Naquele momento a professora Marilena Chauí foi a professora homenageada. Nós então mantivemos para esse momento, para esse evento, também essa ideia de estarmos homenageando. E por uma decisão da organização, tanto da ANTAC quanto nossa aqui, nós tomamos a decisão de homenagear o professor Alex. Então o professor Alex é o nosso professor homenageado. E eu queria convidar, eu vou fazer uma coisa que é pedir para a professora Rosa subir de novo aqui, mas eu queria convidar a Karen, também, a professora Karen da Poli, para estar conosco aqui, que é a vice-coordenadora do GT Urbano, que vão fazer a entrega da nossa homenagem singela aqui ao professor Alex. Então, eu vou pedir para a professora Rosa segurar isso aqui um pouquinho e a professora Karen pegar aquela caixinha. Então, a gente está entregando aqui ao professor Alex uma placa de homenagem. Não foi? Que tem os seguintes dizeres. Ao professor Alex Kenia Abico, a homenagem do Singeurb 2017, primeiro Simpósio Nacional de Gestão e Engenharia Urbana, pelo seu papel pioneiro e incentivador na busca e aplicação dos conhecimentos voltados para a construção de cidades mais saudáveis, humanas e sustentáveis. São Carlos, outubro de 2017. Então, e também estamos entregando a nossa lembrança do evento, que é uma caixinha aí com lembrança de São Carlos, que tem o nosso kit aí mais sustentável, né, que tem os diversos materiais que foram recebidos por todos aí, né, mas a nossa caixinha São Carlense. Tem a araucária, que é São Carlos do Pinhal, né, que está a nossa símbolo de São Carlos. Aproveitar esse momento, então, também para comunicar a todos que, ao que tudo indica, dependendo ainda de pequenas decisões, o próximo Singeurb vai ser em São Paulo, em 2019. A Karen e o Alex estão dispostos a... eles falaram assim, não estão assumindo 100% do compromisso, então vão ver as possibilidades, mas, seguindo a nossa tradição, né, que começou aqui em São Carlos, passou por Maringá, foi ao Rio de Janeiro, esteve em Passo Fundo, voltou a São Carlos, e agora, então, a gente está à vez de São Paulo assumir. Bom, acho que vão ser feitas ainda consultas e discussões, mas eu acho que é uma notícia bastante interessante para todos nós. E esperando que outras cidades, né, que no próximo já esteja uma briga maior para que tenha para sediar o nosso evento. Eu consulto se o professor Alex quer falar.
Muito obrigado aí para Bernardo, para você, para Rosa, para Karen, pela homenagem. Sem dúvida nenhuma, eu acredito muito na organização, da nossa cooperação entre nós. Eu acho que é assim que faz com que o conhecimento evolua. Eu acho que o contato pessoal, por mais internets que a gente tenha, eu acho que esse calor, essa proximidade, encontrar os amigos que eu não via há tempos, isso tudo é extremamente estimulante para a gente continuar trabalhando nessa nossa especialidade. Não é uma tarefa fácil, é complexo. Parabéns por vocês terem organizado esse evento no momento, né, que o país está passando, de muitas dificuldades, mas eu acho que a gente tem que continuar a trabalhar, a gente não pode se curvar em relação às dificuldades todas que existem, porque, sem dúvida nenhuma, eu acredito, e isso aqui, esse evento, é uma demonstração da importância que um trabalho coletivo leva. Tá certo? Então, Bernardo, Karen, Rosa, parabéns, e parabéns aos alunos que participaram, aos professores aqui da Federal, que contribuíram muito para que o resultado seja esse que a gente tem, que vocês vivenciaram, que eu vivenciei no dia de hoje aqui em São Carlos. Parabéns, parabéns a todos mesmo. Bom, então, com isso eu considero que nós cumprimos aí a nossa missão, não só nós aqui da organização, mas todos que vieram aqui, estão conosco, que estão nos acompanhando aí. E o Singerub 2017 entra para a história e vamos em frente. Um abraço a todos, muito obrigado.